Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Taylor, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, vivendo sabiamente ou tolamente. Por que uma cidade, conhecida por sua grande economia, por todos esses anos, iria falir? Por que iria à falência? Decisões tolas que provavelmente começaram anos antes. Por que uma família escolhe comprar um lar, uma casa, que eles sabem que não podem pagar, mas compram a si mesmo? Uma tola decisão. Por que uma pessoa se casaria apenas para a satisfação sexual, sem pensar em outras coisas? Uma tola decisão. Por que uma pessoa beberia bebida alcoólica em frente de seus filhos, bem cedo na vida, deixando-os com uma imagem de seu pai, às vezes estando bêbado, não pensando nas consequências? Muito tola essa decisão. Quando você pensa no tipo de vida que está vivendo, você diria que a decisão que você está tomando é sábia ou é tola? Eu penso nas pessoas que nunca consideraram a vontade de Deus para suas vidas. Tomam decisões com base no que querem, como se sentem, o que os faz se sentirem bem, o que as outras pessoas pensam, e nunca perguntando qual é a vontade do Pai. Tolice. Uma tola decisão. E poderíamos passar a vida pensando em todas as decisões que as pessoas tomam, por exemplo. Elas acumulam crédito em seu cartão de crédito, a ponto de saberem que não podem fazer os pagamentos. Por que fazem isso? Decisões tolas. As pessoas tomam decisões tolas porque deixam de lado o mais importante de suas vidas, e é a sabedoria do Todo-Poderoso Deus. Que lugar será que Deus tem em seu processo de tomada de decisão? Você vai viver por conta própria ou ser sábio o suficiente para buscar a sabedoria de Deus antes de tomar qualquer decisão? Deixe-me colocar dessa forma logo de início. Antes de tomar qualquer decisão, você deve sempre fazer essa pergunta. Essa é a mais sábia decisão a tomar? Haverá sempre uma resposta. Essa é a coisa mais sábia a fazer, seja casamento, ou quer seja algo financeiro, ou saúde, ou o que quer que seja. Essa é a coisa mais sábia a fazer? Essa é sempre a pergunta certa. Quer seja maior ou menor, essa é a mais sábia coisa a fazer. Alguém diz, não sei o que é sabedoria, espere que eu vou chegar lá. Mas viver sabiamente é a melhor vida. Sabedoria é um presente de Deus. Viver tolamente é um estilo de vida muito caro, em cada aspecto de nossa vida. Então, quando abrimos essa passagem da Escritura em alguns momentos, o que realmente veremos Paulo fazendo? Está falando com as pessoas de sua época, e aqueles coríntios gregos pensavam que eram as pessoas mais inteligentes do mundo, provavelmente eram, de muitas maneiras, muito sábios, humanamente falando. Mas há uma diferença entre sabedoria humana e de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 3, e quero que vejamos o versículo 19, começando com isso, e há uma série de versículos que quero que consideremos aqui, mas quero que continue perguntando em sua mente decisões que estão diante de você hoje, que quando chegar em casa hoje, talvez amanhã, essa semana, na outra, decisões que terá que tomar. Serão decisões sábias ou decisões tolas? Então ouça o que ele diz nesse 3º capítulo, começando no verso 19. E note o que ele diz: pois a sabedoria deste mundo é estultícia diante de Deus. Veja isso. A sabedoria deste mundo é estultícia diante de Deus, a maneira como o mundo pensa em nós separados de Deus. Porquanto está escrito, ele é o que apanha os sábios na sua astúcia. Você não se safa disso, há consequências. E outra vez o Senhor conhece os raciocínios dos sábios, que são vãos. Ele diz que está vazio. Eles tomam decisões tolas. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Então, ele está comparando Paulo e Apolo. Então ele diz, ou seja, Paulo ou Apolo, ou Cefas, o mundo, a vida ou a morte, as coisas presentes ou as futuras, tudo é vosso. Eles estavam tentando comparar os pregadores e tudo mais. Então ele diz, e veja esse próximo verso,
E vós sois de Cristo, e Cristo pertence a Deus. Quando eu penso em versículos isolados nas Escrituras e como eles são poderosos e significativos, isso se destaca acima de tudo. Ouça isso. E vós sois de Cristo, e Cristo pertence a Deus. Portanto, se pertencemos a Cristo, pertencemos a Deus. E te pergunto, você pertence a quem? Ou você pertence a Deus, por Cristo, ou pertence ao diabo, um dos dois? Alguém diz, bem, eu não acredito no diabo. Pensamento tolo. Então, com isso em mente, quero que olhemos a toda essa questão de um sábio e tolo estilo de vida e como estão vivendo isso. E a Escritura distingue isso muito bem aqui. Então, vamos olhar para a vida sábia por um momento. E a primeira coisa que vamos fazer é definir o que queremos dizer como verdadeira, genuína sabedoria. Sabedoria divina, verdadeira sabedoria. Sabedoria divina é ver as coisas do ponto de vista de Deus, como Ele as vê. E então responder a essas coisas com base no que a palavra de Deus nos ensina. Então, se eu olhar as coisas do ponto de vista de Deus, onde vou encontrar isso? Eu vou encontrar na palavra de Deus. Então a pessoa diz, eu não tenho tempo para essas coisas da Bíblia. O que está dizendo é, eu escolho viver uma vida muito tola. Eu vou tomar decisões tolas na vida e eu vou sofrer as consequências que nunca havia imaginado. Se você é tão sábio que você acha que pode viver sua vida e a viver feliz ou pacificamente ou com sucesso, ou qualquer outro jeito, separado dos ensinamentos da palavra de Deus, você está bancando o tolo. Isso é tolice. Não pode. E a Bíblia ensina isso por toda a Escritura, ilustrando para que nunca possamos esquecer. Então pense nisso. É a capacidade de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Então, baseado nisso, responder essas coisas de acordo. Está diante de uma decisão? Qual a pergunta? A pergunta é esta. Qual a coisa sábia a fazer? Se eu vou descobrir isso, tenho que recorrer à fonte de toda a sabedoria, que é Deus, o Todo-Poderoso. Deixar Deus fora da sua vida é tolice, devastador. E somente um tolo que ouve a palavra de Deus vira as costas, fecha sua mente, diz, eu não quero nada disso, porque não está pensando sabiamente, está pensando como um tolo. Então, quando olhamos nessa passagem da Escritura, e com isso em mente, pense nisso. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe sobre ontem, ele sabe sobre hoje, ele sabe sobre amanhã. Ele sabe o que aconteceu ontem perfeitamente. Você e eu não. Sabemos apenas o que os humanos podem saber. Deus tem absoluto, total, completo e infinito conhecimento sobre cada coisa. Nunca fica para trás porque conhece passado, presente e futuro. Nada jamais pode assustá-lo ou surpreendê-lo. Ele conhece perfeitamente o antes, durante e depois. Então é sempre sábio consultar aquele que conhece tudo e nunca disse, eu esqueci. Eu não tinha pensado nisso. Você diz, bem, fulano de tal, ele passou por esse problema, essa dor de cabeça, esse fardo, essa tragédia. Não sem que Deus o saiba. Não sem o plano de Deus. E o que ele permite muitas vezes está além da minha compreensão. Isso é conhecimento. Não está além da sabedoria e do conhecimento e do incrível plano de Deus. É uma decisão tola do mundo, é tolice. Eles pensam que sabem, quando somente Deus sabe. É por isso que os crentes são separados. Nós somos parte do corpo de Cristo. Somos separados por Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo. Para fazer o quê? Para permitir que Ele viva a vida dele em e através de nós. Somos os filhos ambulantes do Deus vivo, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, estamos eternamente seguros nele, e o temos como nosso guia todos os dias e podemos vir a ele e perguntar a ele sobre qualquer decisão que precisamos tomar e ele está disposto a nos dar direção. Mas se você não o conhece, se você pensa que... Veja isso. E eu digo isso não é para ser um esperto, não para ser crítico, mas dizer a verdade. O único motivo de eu estar aqui é falar a verdade. Que se você vive em desobediência a Deus, o que você está dizendo é, eu não preciso de onisciência, eu não preciso de onipotência, eu não preciso de onipresença, eu dou conta.
neste misto de um mundo louco, pecaminoso, vil, perverso, essa é uma tola conclusão. Uma conclusão tola. Todos precisamos do poderoso Deus, todos precisamos dele, todos os dias. Então, quando eu olho para essas passagens e vejo o que Paulo disse, nesta particular passagem, ele diz, pois a sabedoria deste mundo é estultícia diante de Deus. Porque veja, se você pegar um grão de areia e colocá-lo aqui em todas as praias do mundo, aquele pequeno grão de areia e todas as praias do mundo pode ser igual ao nosso conhecimento, entendimento e sabedoria sem Deus. Não temos isso. Não temos isso. Se não acredita, olhe para a sociedade em que vivemos. Bem, veja o que está acontecendo conosco cada santo dia. Você acorda uma manhã e escuta isso. Acorda na manhã seguinte e escuta isso. Deixa-me te perguntar algo. Quando foi a última vez que você viu na televisão, ou leu num jornal, ou ouviu alguma coisa sobre o que estava acontecendo, você pensou e disse, finalmente o grande dia chegou? Não. Não é verdade? Então, o que faz um cristão? Devemos ficar preocupados, frustrados, ansiosos e com medo de ir para a cama imaginando o que vai acontecer? Não, sabemos o que vai acontecer. Ouça, nós dormimos na presença do Todo-Poderoso Deus, que nunca dorme, que tem todo o poder, todo o conhecimento de cada coisa. Ouça, somos seus filhos. Que tolice viver longe do santo Deus, Deus que tornou possível termos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Isso é sábio para nós. Então, a razão humana é deficiente. É preciso sabedoria divina para viver o tipo de vida que eu sei que cada pessoa realmente deseja do fundo do coração. E quando vivemos sabiamente, buscamos orientação dele sobre todas essas coisas. E se você pensar nisso, uma pessoa que é espiritualmente sábia é uma pessoa que é espiritualmente sábia, que será capaz de ver as coisas com seus olhos que os outros não podem. São capazes de ouvir coisas com seus ouvidos que os outros não podem. É por esse motivo que alguém pode dizer algo a você de forma muito persuasiva e muito arrogante, e você é um filho de Deus andando em seu espírito, e você sabe o que eles dizem? Mandam 2 mensagens. Eis o que você os ouviu dizer. Eis o que eles disseram. E tem muita diferença. Filhos de Deus que andam sabiamente, ouça, nós temos a sabedoria de Deus, porque esse é o desejo e vontade dele para nós. E o problema é que se ignorarmos isso, teremos problemas e pensamos, Deus, onde você estava? E Deus diz, estava aqui o tempo todo, você não ouvia. Você ouviu outras pessoas. Você decidiu o que você queria, não o que eu queria, porque eu sei o que é melhor para você. Então, quando vivemos sabiamente, vamos viver de uma certa forma. E o que é isso? Em essência, para tornar simples, quando vivemos em sabedoria, somos capazes de caminhar pelos vales mais profundos e sombrios da vida. Nós vamos andar por caminhos que achamos que seriam impossíveis. Seremos capazes de passar por situações e circunstâncias e mágoas que jamais pensamos que suportaríamos. Mas quando você anda com sabedoria, eis o que acontece. Deus diz, este é o próximo passo. E esse é o próximo passo. E esse é o próximo passo. E esse é o próximo passo. Quer saber? Ele não nos conta toda a história. Sabe que não podemos? Você nem consegue entender às vezes. Você não suportaria entender onde Deus pode levá-lo. Então o que ele faz? Passo a passo. Então pedimos a ele, Senhor, o que eu devo fazer nessa decisão? Este é o passo. O que eu devo fazer nesse? E sabe, se decidirmos fazer por nós mesmos, simplesmente seguimos em frente, com dificuldades, adversidades e dor, nos encontramos cometendo erros. Deus, lembre-se, Ele nos ama o tanto para nos manter no caminho. Nos ama o bastante para manter nossos olhos nas coisas que são reais, verdadeiras e genuínas. Mas então há outra vida. Tem pessoas que vivem tolamente, então abra por favor vamos abrir em Tiago. Abra em Tiago e eu quero que veja essa passagem e nesse 3º capítulo e verso 13 ele faz essa pergunta, parecido com o que Paulo perguntou. Quem entre vós é sábio e instruído? Mostre por seu bom comportamento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se você tem ciúme amargo e ambição egoísta em seu coração, não seja arrogante e minta contra a verdade. Esta sabedoria não é aquela que desce do alto, mas é terrena, natural
e demoníaca. Agora eu quero que pense nisso por um momento. Existem dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria de Deus e tem a sabedoria que vem do pensamento do homem. E eu quero que você observe como ele descreve isso. Ele diz: essa sabedoria é descrita da seguinte forma. Ela é terrena, natural e demoníaca. O que ele quer dizer com isso? Aqui significa terrena, ou seja, limitada ao que o homem pode fazer. Está limitada ao raciocínio do homem, seu pensamento e suas tentativas e suas realizações na vida. Quão limitado isso é. Bem, ouça, quão esperto é o homem hoje. Somos capazes de inventar coisas e ir à lua, fazer isso, aquilo, mas não nos damos bem uns com os outros. E assim, podemos pensar em todas as coisas que a sabedoria do homem, seu conhecimento e entendimento sem Deus pode criar. Não pode fazer nada sem Deus. É terrena. Então, essa é uma parte da sabedoria. Em segundo lugar, ele diz, ela é natural. Ou seja, todos nós temos uma naturalidade em nós, e essa parte de nós, essa parte de nós que não deseja obedecer a Deus, essa parte de nós que está sujeita à tentação, essa parte de nós que deseja nossa vontade de caminho. Você pode não ceder a isso, mas todos nós temos essa naturalidade em nós. Alguns chamam de natureza pecaminosa, chame do que quiser, mas todos nós temos. E assim, ele diz, aqueles que andam tolamente, sua sabedoria é terrena, não chegam a lugar nenhum. Em segundo lugar, é natural, é sensual, tem a ver com a natureza caída. E se você se lembra, em 1 Coríntios 2, verso 14, ele diz, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não as pode conhecer porque são julgadas espiritualmente. Então você entra em uma discussão com alguém que, não crendo que você acredita sobre o Senhor Jesus Cristo, Deus, as coisas sagradas, quer saber? Nós dizemos, por que não acredita nisso? E sabe por que não creem? Porque Deus disse que não poderiam. Separados do Espírito de Deus, não serão capazes de entender as coisas de Deus. O conhecimento humano é terreno, é muito limitado. Em segundo lugar, é natural, ou seja, é corrupto. Então, ele diz, por exemplo, ouça isso, é demoníaco. Sua raiz é encontrada no próprio Satanás. Então, volte para Gênesis capítulo 3. Tudo era absolutamente perfeito. E Satanás convenceu Eva. Ela creu numa mentira. E veja as consequências. Há muitas pessoas hoje, você pode ser uma delas. Você ouviu a mentira do diabo. Você ouviu ele dizer a você, não precisa de Deus. As pessoas da igreja são fracas. Você dá um jeito. Você é inteligente o suficiente para lidar com isso, tem posição, tem intelecto, talento. Você não precisa dessa coisa de religião. Marque isso. Essa é a voz do diabo. A palavra de Deus diz que é demoníaco. Ele lida com a sua natureza humana e essa rusticidade em você. E se der ouvido às mentiras do diabo, ele sempre vai te dizer, bem, esse é o modo mais fácil. A questão é essa. Qual é a coisa mais sábia a fazer? Quando seus filhos vêm a você e perguntam o que devo fazer sobre isso, aquilo outro, o que se diz a eles? Estive pensando nisso. Ou você diz a eles, não. Por que não? Porque eu disse que não. Bem, por que você não diz a eles, estive pensando nisso, e a minha conclusão é que não é a coisa mais sábia a se fazer. Uma coisa que precisamos instruir nossos filhos é fazer essa pergunta. Qual é a coisa mais sábia a fazer? Não o que todos estão fazendo. Qual a coisa mais sábia a fazer? Ou seja, o que Deus vê, com base em sua onisciência de saber tudo, onipotência tendo todo o poder, onipresença Ele está no meio de tudo que você está lidando. A questão é, qual a coisa mais sábia a se fazer? Qual é a coisa mais sábia a se fazer? Ouça, às vezes a coisa mais sábia a se fazer, ninguém vai concordar com isso. Mas quer saber, lembre-se, todo conhecimento unido não se iguala ao conhecimento de Deus. Ouça, você nunca vai errar. Você nunca, jamais vai errar obedecendo a Deus. Nunca. Nunca. Então, só porque você não entende, não quer dizer que não está certo. A sabedoria de Deus, que tem toda a sabedoria, conhece todas as coisas sobre todos, e eu poderia passar o resto da tarde te contando, te dando exemplos que me vêm à mente,
sobre momentos que obedeci a Deus e momentos que não. E tudo se resume a qual é a mais sábia coisa a fazer. Agora, existe uma pergunta melhor do que essa? Não tem, não. Porque é aí que está o Todo-Poderoso Deus. Então, o que ele faz é nos mostrar aqui, nessa passagem da Escritura, em Tiago. Eis a diferença, veja isso. No 3º capítulo, ele diz no verso 13: Quem entre vós é sábio e instruído, mostre por seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes zelo amargo e o espírito de contender vossos corações, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. Veja isso, esse é um tipo de pessoas que pensam que são sábios. Esta sabedoria não é a sabedoria que vem de cima, mas é terrena, natural e demoníaca. E você e eu convivemos com as pessoas, trabalhamos com elas, que isso é verdade para elas. Elas pensam que elas têm a resposta certa e deixam Deus fora disso. E na arrogância deles tentam provar para você o quê? Que estão certos. Bem, eles podem ter posição e talento, habilidade, intelecto e finanças, podem ter tudo isso. Isso os torna mais sábios que você? Não. Eles podem ser sábios em muitas áreas, mas quando você deixa Deus fora da sua vida, você não é nada sábio. É apenas demoníaco. Isso se enquadra na categoria de viver a sua vida terrena, natural e demoníaca. Veja isso, ciúme, ambição própria e se observar. Aqui, um pouco mais embaixo. Ele diz, mas a sabedoria que vem lá de cima é primeiramente, ouça isso, pura. Veja isso. A sabedoria de Deus é pura, significa que é absolutamente perfeita. Você entendeu? É uma sabedoria totalmente perfeita. Ela é pura e pacífica. A sabedoria dele vai te trazer paz. Amável, não tem nada hostil nela. Razoável, ouça, do ponto de vista de Deus. Cheia de misericórdia. E bons frutos, inabalável, sem hipocrisia. É a sabedoria de Deus. Ouça, você não concordaria que é tolice escolher outra coisa? Veja essa passagem. Mas a sabedoria que vem lá de cima, que é de Deus, pura, pacífica, amável, razoável, cheia de misericórdia, bons frutos, inabalável, sem hipocrisia. Esse é o tipo de vida que quero viver. Amém? Agora, veja o que ele diz aqui. Ciúme, ambição egoísta, desordem e todas as coisas más. Só 2 escolhas na vida. Você pode escolher viver sabiamente ou pode viver e escolher tolamente. Posso te dizer algo? Você já fez essa escolha. Onde quer que esteja, você está andando no caminho dos sábios ou você está andando no caminho dos tolos. Mude de caminho, se estiver andando tolamente. Ouça, você não é esperto o suficiente, pode pensar que sim, mas não é. Sem o Deus Todo-Poderoso, na salvadora pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa de nossos pecados, purifica de nossos pecados, escreve nosso nome no livro da vida, tem um propósito para nós e vive presentemente dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Ele nos dará sabedoria em cada decisão que tomarmos na vida. Não há outra maneira de viver. Você pode confiar nele. Ele não vai mudar nada em relação a você. Você tem 2 escolhas para viver sua vida. Sabiamente, vivendo em obediência diante dele. Vivendo em sabedoria. Ou você pode viver tolamente. Convencer muita gente. Fazer muitas coisas, ir a muitos lugares, ter de tudo. Então vai morrer. E meu amigo, quando os últimos segundos de sua vida chegarem, tem uma forte sensação que vai desejar ter ouvido. A coisa mais trágica que você pode fazer é morrer sem Cristo. Sabe por quê? Porque as consequências são eternas. Você pode não viver a melhor vida do mundo como cristão, pode não ter muitas coisas, pode não ter diplomas por trás do seu nome, pode não ter notoriedade, a maioria das pessoas não vê seu nome no jornal, TV e todas essas coisas. Mas viva para Deus. Você andou em obediência diante dele. Veja, os valores de Deus não são como os do homem. O que ele considera é totalmente incrível, não é o que o mundo pensa. Então você decide, vai viver sabiamente
ou vai viver tolamente? Será sábio se escolher Cristo e seu modo de vida. E essa é minha oração por você. Pai, quão gratos nós somos por tornar isso simples. E sabendo que nos amou o suficiente para enviar Jesus para morrer por nós e pagar totalmente nossa dívida. O teu amor é muito grande por nós. Então queremos ser obedientes a ti. Porque somos nós que acabamos lucrando com isso, de tantas maneiras. E eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Vão pensar honestamente. E percebam que só ouviram a verdade. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas todo pecado pode ser perdoado. Pedindo e crendo e confiando. Nós te amamos, querido Pai. Te agradecemos pelo incrível presente e sua graça para todos nós em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.